bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão. Sábado de muito sol aqui no Rio de Janeiro, um dia bonito, sol estalando, céu azul. E é o dia também da estreia do Vasco na temporada 2023. Passou o período aí do acesso, a ansiedade pelos reforços, o elenco ainda não está montado. O próprio Paulo Brax já disse que entre 80% e 90% vai ser fechado até o início do Brasileiro, que ainda assim não é nem o elenco total, que ele vai deixar ainda uma remessa para fazer naquela janela de meio do ano, que é lá, salvo engano, acho que é em agosto. Mas a coisa já começa a caminhar. O Vasco tem 9 reforços anunciados, quase um time inteiro, e essa divisão, o Vasco embarcou ontem para os Estados Unidos para jogar a Florida Tour, inclusive o Vasco volta dia 21, tá? Já nada, hoje é dia 14, no sábado da semana que vem, o Vasco chega aí na véspera do jogo contra o Botafogo. Ainda não se sabe se vai botar o time titular ou reserva, a tendência é que o Expressinho jogue os 3 primeiros jogos, então eu vou trazer muitas informações para vocês aqui, beleza? Dito isso, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. E ó, tem Vasco da Gama hoje no Carioca, você vai fazer aposta esportiva sim, lá na stake.com, se cadastra, utiliza o meu cupom promocional que tá passando aí na tela, Futebolaço, você ganha bônus no seu primeiro depósito. Stake.com é uma das maiores casas de aposta do mundo, parceiro oficial do UFC, do Everton da Inglaterra, paga rápido, paga bem. Além de futebol, você tem várias modalidades de esporte para apostar, NBA, NFL, galera que gosta de joguinhos também aí, ó, cassinos online. Então vai lá, se cadastra na stake.com e use o meu cupom promocional Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar aí falando do jogo de hoje. Tem algumas observações a serem feitas, tá? Primeiro, eu vou bater um provável time que o GE jogou aqui. A gente nem sabe se realmente vai ser esse o time, mas é mais ou menos por aí, não deve fugir muito não. Eu vou trazer para vocês a provável escalação do Vasco e gostaria de pontuar alguns detalhes, tá bom? O time que deve ir a campo, ou que pode ser que vá a campo às 6 horas da noite em São Januário: Rolls no gol, Rodrigo, que é volante, vai jogar improvisado de lateral direito. O Vasco hoje só tem 2 laterais direito, na verdade 3 laterais direito de ofício no time principal. O Pumita Rodrigues, que está na Flórida, que foi contratado junto ao Nacional do Uruguai, que é jogador de seleção uruguaia, inclusive jogou a última Copa do Mundo. O Gabriel Dias, que está tratando o problema ainda do joelho que ele operou. Ele está em transição, não está pronto ainda, está no elenco, então não fica nem para lá nem para cá, tá à parte. E o Paulinho, que ainda tem idade de sub-17, veio para esse período de experiência aí no profissional. Agradou, não à toa, não ficou no Expressinho, viajou para o time de cima. Então existe uma grande possibilidade do Paulinho acabar ficando em definitivo, tá bom? Então o Rodrigo vai jogar improvisado na lateral direita. A zaga, Zé Vitor e Pimentel, Podiguinho e o Robson. O Vasco informou ontem, através da sua assessoria de imprensa, de que ele vai para o DESP, né? Ele vai precisar fazer alguns tratamentos. Não sei se ele sentiu alguma coisa, porque eu achei estranho, porque inclusive no último jogo treino, que o Vasco venceu o Olaria por 2-1, ele faz um dos gols. Ele marca um gol e o Nenê faz o outro. E de repente ele vai pro DESP e o Vasco informa que é para cuidar da parte física. Mas não entendi. O DESP é para quem tá lesionado. Ficou meio estranho, mas é a informação que o Vasco deu. O De Luca, sim, esse sentiu de fato um probleminha na coxa e tá aí já no DESP aí se tratando. Então nem viajou para a Flórida e também não vai ser relacionado para o jogo de hoje contra o Madureira, tá bom? A zaga então vai ser Zé Vitor e Pimentel. Miranda viajou, Anderson Conceição viajou, Ulisses viajou, assim também como o Léo. Na lateral esquerda, Paulo Vitor. E aqui já começa... Aliás, eu vou deixar mais para frente um pouquinho. Guarda o nome do Paulo Vitor que eu tenho algumas coisas para falar. Paulo Vitor, que hoje está como terceira opção, tá na cabeça do Barbieri. Lembrando que quem viajou são hoje considerados os principais 21 atletas do Vasco, com exceção dos que não puderam viajar. Então, um dos zagueiros furou a fila aí, porque o Robson não viajou, e um dos volantes furou a fila e pegou a vaga também do De Luca, que não viajou pelo problema físico, tá bom? De resto, a galera que viajou é a galera que hoje tá aí como as primeiras opções. Vinícius, por exemplo,
foi bem nos jogos treino, tanto é que já viajou com o time principal. Tá bom? Então a cabeça da área deve ser Galarza, Matheus Barbosa. O Marlon Santos foi chamado da Taça São Paulo para incorporar o elenco principal do Vasco para poder ter mais volume no banco de reservas e engrossar o time aí do Expressinho, tá? Então não tem nenhum meia de origem no time principal. O Marlon Santos deve fazer a meia. Lembrando que ele é jogador do time sub-20. O Paixão, que também estava na Taça São Paulo, foi convidado a vir para ir para o Expressinho. Segundo o GE, ele deve ser o ponta-direita do Vasco. O Eric, que foi aí um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho, vice-campeão ano passado pelo Ipiranga de Erechim. E na frente o Zé Santos, que foi o vice-artilheiro do Catarinense pelo Ercílio Dias, tá bom? Então esse é o provável time do Vasco. Inclusive o Zé Santos marcou gols aí em 2 dos 4 jogos-treinos do Vasco, tá bom? Então ele, de certa forma, como centroavante, aproveitou um pouco as oportunidades que ele teve. Então essa galera aqui é a galera que tá mais embaixo, tá? Thiago Rodrigues tá com muita pinta de que ele renovou o contrato porque não chegou nenhuma proposta que lhe agradou, vai usar o Vasco aí agora para ficar treinando, ter um clube fixo, receber o salário dele, mas não deve ficar. Então, para não ficar livre no mercado sem nenhuma garantia, ele renovou o contrato do Vasco. Tanto é que ele não participou de nenhum jogo-treino e também não viajou para os Estados Unidos. A gente sabe que não há lógica natural, ele estaria à frente do Alexander e do Halls, mas não aconteceu isso com ele. Viajou o Ivan, recém-contratado, e o Alexander, e o Halls ficou. E o Thiago Rodrigues nem vai ser também o titular do time do Expressinho. Beleza? Então algumas observações que eu queria fazer para vocês é a seguinte: jogadores que precisam mostrar o seu valor aí, e o Vasco vai estar, ó, observando. Goleiro Halls, o contrato dele encerrava em dezembro de 22, teve a renovação por mais 2 temporadas, ele vai ter uma oportunidade com o Alexander, acredito que não vai ter, porque foi para os Estados Unidos, que é jogar. Então ele que tem um contrato ainda curto, tem 23 anos de idade, é a oportunidade dele. Ele tem 3 jogos só como profissional do Vasco e vai ter aí pelo menos mais 3 oportunidades para poder agarrar. Talvez o Alexander acharia até melhor ficar para poder jogar, né? Não acredito que o Vasco vai trocar goleiros lá na Flórida. Então o Halls vai enxergar isso aí como uma grande oportunidade, assim como todos os outros, tá? Eu só tô falando dos que estão em situação já mais antiga no elenco e perigam, ó, sair. Paulo Vitor. O Paulo Vitor hoje é o 3º lateral do Vasco. E eu comprovo isso pelo seguinte: o Edmar renovou e o Edmar viajou. E o Edmar trabalhou com o Barbieri no Bragantino. Ele veio do Bragantino pro Vasco e ele trabalhava com ele lá. Então, o Barbieri viu os 2 treinando até agora e na fila do Barbieri, titular, Piton, reserva, Edmar. Reserva do reserva, Paulo Vitor. Não à toa, ele ficou. Ele tem contrato só até o meio do ano, tem opção de compra, mas, a princípio, o Vasco não vai comprar, a não ser que ele faça um primeiro semestre maravilhoso ao ponto do Vasco falar: caramba, o Paulo Vitor realmente deslanchou, voou, é tudo aquilo que ele apresentou no início de carreira do Botafogo, vamos comprar, o Edmar tá em final de carreira, manter uns 3 no final do ano, tchau Edmar, e o Paulo Vitor segue com o Piton aí, que são laterais jovens, a gente vai ter lateral até, sabe lá Deus quando, ou até a gente negociar um deles, tá bom? Então Paulo Vitor tem 21 anos de idade, é vascaíno de infância inclusive, e vai ter aí que ralar, senão depois de julho vai voltar ao Internacional. Galarza começou 2021 muito bem, enganou entre aspas muita gente, marcou 3 gols, o Vasco foi lá, antecipou o empréstimo do jogador, comprou, a gente comemorou pra caramba a compra dele e do MT, que eram 2 grandes promessas junto ao Olímpia. O Vasco pegou parte do dinheiro da venda do Thales Magno, investiu nesses 2 jogadores. O MT hoje tá lá no Santa Clara de Portugal. E o Galarza foi emprestado ao Curitiba, jogou 11 jogos, voltou e tá aí na baba da baba do Vasco. Ocupa a vaga de estrangeiro. Se ele não fizer algo extraordinário nesses primeiros meses de Vasco aí, o Vasco vai emprestar ou vai tentar vender para abrir vaga de estrangeiro dentro do elenco. Tá bom? Então o Galarza também vai ver como uma grande oportunidade, porque ele tá bem na berlinda para sair do Vasco. Mas ainda é muito novo. O Galarza só tem
20 anos de idade, fazendo 21 nessa temporada. Matheus Barbosa teve proposta do Guarani, o Vasco não negociou, porque o Guarani queria pagar parte do salário, o Vasco só aceita pagando o salário em definitivo, ou se ele rescindir aqui e quiser ir para lá, mas se o clube só vai pagar parte do salário, ele tem como pagar o salário dele cheio, então o jogador também não vai topar fazer isso. Então um jogador também que perdeu espaço, ficou escanteado. Marlon Santos é jogador da base, Eric e Zé Santos são dois jogadores aí que estão na berlinda. Para minha surpresa, segundo o GE, o contrato do Eric vai até o final de 24. A gente tem esse ano e mais um. Eu pensei que o contrato do Eric era só até agora o meio do ano, que seria um ano de contrato, né, pelo que ele veio do Vasco aí junto ao Ipiranga. Ele chegou depois do estadual, então seria um ano. Não sei se está errado, mas segundo o GE, ele tem 2 anos ainda de contrato com o Vasco, esse 23 mais o 24. É um jogador que eu já queria ver dando linha na pipa, porque ele tira até espaço de jogadores aí que estão no profissional. Já tem 26 anos de idade, é cria da base do Grêmio. Eu acho que não é jogador para ficar no Vasco não, mas futebol tem das suas, né? E o Zé Santos é um cara que ele é artilheiro, inclusive é um dos maiores artilheiros da história do Hercílio Dias, que não quer dizer muita coisa também, venhamos e convenhamos, mas é um jogador que tem aí na sua carreira, como sempre, ser um grande goleador por equipes pequenas. E ele vai tentar aproveitar essa oportunidade. Tem um contrato um pouco mais longo, e um dado momento o Vasco colocou até ele em separado para ele sair. Ele teve proposta para outros clubes, não quis ir, falou que ia ficar no Vasco, né? De repente ele está acreditando muito no taco dele e de que ele pode de fato dar uma volta por cima. Eu particularmente não deposito muita esperança no futebol do Zé Santos, mas como bom vascaíno vou torcer. Botou a camisa do Vasco, vestiu, desejo boa sorte a toda essa galera. Então é isso, galera, e aqui fica um pedido pro torcedor do Vasco. Infelizmente eu me enrolei um pouco aqui, esqueci, perdi o prazo do credenciamento, então não vou poder ir como imprensa no jogo hoje, e também fui um daqueles que ficou naquele rolo lá de comprar ingresso e não consegui. Daí olha que eu tenho um dos jeitos mais altos e sempre consigo comprar. Então, de forma inédita, é a primeira vez que eu quero ir a um jogo do Vasco desde que eu tenho um canal e não consegui. Porque eu comi mosca, perdi o prazo do credenciamento para ir como imprensa, e acredito que esse ano inteiro eu não vou mais como torcedor, devo ir como imprensa mesmo, até para ir para a zona mista, participar da coletiva depois do jogo, fazer as entrevistas lá. Hoje eu faço o trabalho já de uma forma profissional, então é o caminho natural mesmo. Mas enfim, e hoje nem como torcedor eu consegui, porque o site estava horrível. Mais uma consideração importante que eu faço aos senhores é a seguinte: primeiro, é o expressinho, tá, galera? Segundo, é o primeiro jogo do ano. Se o Vasco meter 8-0 no Madureira hoje, ninguém aqui vai partir o toque, o campeão da Libertadores, vamos ser campeão brasileiro, não. Eles tomar um cacete hoje do Madureira dentro de casa, não tem que mudar rigorosamente nada. Então tenham maturidade e tenham cabeça também, porque tem uma galera que adora o caos e adora o oba-oba também. Não é o time titular do Vasco que tá jogando, tá? E nem o reserva. É o reserva do reserva. Tem 21 jogadores lá nos Estados Unidos e ficou aqui o que sobrou, né, o reserva do reserva, mais alguns jogadores pinçados do time sub-20, alguns até que estavam na Taça São Paulo. Tem volante jogando improvisado de lateral direito. Então é esse time que vai a campo hoje, tá? Então a galera que vai para São Januário vai matar saudade, ver o Caldeirão, ver a torcida, brindar esse início de um novo ano com a expectativa de algo legal. E depois do resultado, nem o céu e nem o inferno. E ainda que fosse o time titular do Vasco, é um primeiro jogo, tem entrosamento, tem galera que acabou de chegar no clube ainda, então calma, nem ao céu e nem ao inferno, nem ganhando nem perdendo. Isso vale também pro amistoso contra o River Plate. O Vasco está pegando uma das principais equipes da América. O River Plate sempre vai às fases agudas da Libertadores, até cair nesse rolê aí de Flamengo, Palmeiras ganhar a Libertadores. Quem vinha ganhar a Libertadores e a Sul-Americana era o River Plate. Então é uma das camisas mais pesadas da América, é um dos principais times hoje sim da América do Sul, e o Vasco vai pegar esse time. Acho até que não é nem numa boa hora que vai sair esse amistoso. O Vasco, né, pegando um dos principais times aí, se montando, pode acontecer um resultado adverso e a galera, né, ficar pegando no pé aí. Então vale também essa observação para esses amistosos, beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vidão. Tô aqui com a camisa eleita mais bonita do ano em 2022 do mundo, tá? Então
ano novo, vida nova, e que Deus abençoe aí o Vasco da Gama e que a partir desse ano, não nesse ano, a gente comece aí a colher grandes frutos e viver glórias com esses gigantes, tá? Por que eu digo a partir e não nesse ano? Porque o natural não é esse. Tem uma galera aí afobada, né, empolgada, achando que esse ano o Vasco já vai brigar por alguma coisa. Pode acontecer, mas não conta com isso. O caminho natural não é esse, tá? É montar uma base de time esse ano, começar a entrosar. Algumas coisas vão dar errado, é normal. Pro ano que vem a gente corrige, melhora, já pensa em olhar um pouquinho mais para cima. Aí já é um ano que dá para vislumbrar mais coisas, principalmente se o encaixe desse ano for legal. E aí no outro ano, aí a gente fala, ó, já estamos aqui nas cabeças do Brasil e eu quero entrar brigando por todos os títulos. O caminho natural é esse, né? Um primeiro passo, um segundo passo e um terceiro passo. Fora isso, é muita sorte, muita cagada se acontecer no meio do caminho e o torcedor tem que ter maturidade. A gente estava sofrendo aí há 20 anos e não acho que futebol é disjuntor que você liga, tá tudo bom, bum, desliguei, tá tudo uma merda, tô rico, vira pra cima. Não é assim, até porque o Flamengo continua super forte, o Palmeiras continua super forte, o Atlético Mineiro continua super forte, o Fluminense, que foi muito bem ano passado, tá reforçado, tá melhor ainda, tem um puta de um treinador, o Internacional fez uma ótima temporada ano passado, o Corinthians tem um time muito bom, então já tem uma galera aí com condição até melhor que a gente hoje, tanto de elenco como de entrosamento. Então achar que, não, eu vou chegar esse ano, vou ganhar, vou fazer, vou acontecer, é futebol. Tudo é possível, é por isso que a gente chama esse esporte. O mais fraco, muitas das vezes, ganha do mais forte. Mas não é o caminho natural. Aprendam que na vida existem processos. E isso não é ser pessimista. Porque algumas pessoas ficam, não é pessimista. É ser realista, tá? É lidar com a realidade. A gente já se empolgou, né, por muito menos. Eu mesmo, a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Pô, eu soltei rojão, foguete, segue o líder, lá em 2020, quando o Vasco foi líder do Brasileiro com 3 rodadas. Olha que loucura. Agora vai. E aí fomos rebaixados. Então, ó, errar faz parte, mas a gente tem que aprender, evoluir e amadurecer. Então esse é um recado que eu deixo pra vocês. Paciência. Já estamos vivendo uma parada maneira. Curte o processo. O Vasco é o clube que mais gastou dinheiro nessa janela. Somos um clube hoje que está sendo respeitado. O Vasco voltou a ser muito falado no noticiário. Já estão falando com o Vasco já sobre outro prisma, já vendo que realmente as coisas no Vasco mudaram. Porém, tem uma coisa importante que eu queria ressaltar aqui. Vocês perceberam que o Vasco já tem pego jogadores titulares de times importantes do Brasil e a gente não tá disputando nada, tá? O Vasco não joga Sul-Americana, não joga Libertadores e a gente já conseguiu isso. Imagine se a gente classifica para Libertadores esse ano, todo mundo já vendo que o Vasco voltou, paga em dia, tem poder de contratar, é uma das 5 maiores camisas do Brasil, uma torcida apaixonadíssima. Numa remontagem, todo mundo gosta de fazer parte desses projetos de remontagem, botar o nome na história, de um time que estava embaixo e levantou. Tá o Atlético Mineiro aí que estava mal muitos anos, né? E ganhou títulos importantes nos últimos anos. Isso vale pro Flamengo, isso vale pro Palmeiras. O torcedor sempre vai lembrar, a gente viveu uma draga do caramba. Aí quando chegou aquele time assim, insensato, a gente voltou a ganhar título. Então todo mundo gosta de fazer parte desses projetos de retomada. Então o Vasco vai conseguir trazer jogadores ainda melhores. O Jair, cara, tá aí com o Atlético disputando uma Libertadores no ano da inauguração do estádio deles. Ele largou o Atlético para vir pro Vasco. Piton, o Léo, né, estão em clubes aí disputando coisas melhores do que o Vasco e aceitaram vir. O Pumita foi campeão uruguaio, estava na seleção uruguaia na Copa do Mundo, veio ao Vasco. Então imagine o Vasco ano que vem, já, com CT, com reforma, fechou a reforma de São Januário, o Vasco tá jogando no Maracanã, daqui a 2 anos e meio, 3 a gente vai ter uma puta arena lá. Então o negócio só vai melhorar, mas você em casa tem que ter paciência. Porque senão a gente, torcedor, nesse aspecto às vezes atrapalha. A gente ajuda pra caramba no momento que tava mal. E agora que o negócio virou, vamos apoiar ainda mais. Vamos ter um pouquinho de paciência. Pra quem sofreu tantos anos, dá pra esperar 1 aninho, 2, a partir do terceiro, ou talvez até no segundo já,
a gente vir com tudo, vir com peso. Então não, vamos apoiar, pô, foi errado aqui, mas tem um processo acontecendo, apoia, vamos que vai dar certo. Vamos, inclusive, é um pedido que eu faço a vocês, se você conhece algum vascaíno que ficou meio tóxico, que se envolveu com política, troca uma ideia com esse cara, fala, mano, ó, passou, hoje o presidente do Vasco é quase um síndico, quem manda agora é a empresa americana no futebol. Então, pô, essas mazelas de eu apoiei fulano, tu apoia ciclano, pô, o Salgado é vagabundo, o Leve é megalomaníaco, o Júlio Brandt pediu música no Fantástico, chega, ó, parou, vira a página, pô, todo mundo é vascaíno, pô, desculpa, irmão, eu achava que aquilo era bom, isso aqui era ruim, pô, mas já foi, nem importa mais, vamos se abraçar, todo mundo é Vasco. Se for cobrar agora, todo mundo cobra lá os americanos, mas vamos se unir, porque sempre foi assim, cara. O rolê no Vasco ficou muito chato da última eleição pra cá. Então vamos viver esse novo momento, vamos ajudar ainda mais o Vasco a passar a escrever esse livro em branco agora com uma história bacana, tá bom? Então tô otimista, mas eu sei como é o processo. E eu vi no Botafogo o pau comer esse ano. Teve uma galera ali, pô, pra que vendeu essa merda? Aí, tá aí, ó, tá na bica da zona de rebaixamento, pô, se fosse pra ficar assim não vendia, que não sei o que. O Botafogo teve um ano acidentado. Aí veio a janela do meio do ano, chegou o Adrielso, chegou o Marçal, veio o Tiquinho Soares, veio alguns jogadores lá do futebol português lá pro meio campo, que me fugiu o nome agora, Lucas Fernandes, aí bateu o bolo de novo, aí o Botafogo arrancou, na penúltima rodada tava classificado para Libertadores, aí foi jogar com o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, perdeu, e aí na última rodada ele saiu da zona de classificação, tá? Então teve o Botafoguense se matando, puto, dizendo que não queria mais a SAF, porque o time tava próximo da zona de rebaixamento. Pô, vamos ter juízo, né? Isso pode acontecer no Vasco esse ano, tá? Um começo de ano acidentado, depois tem a segunda janela. Por isso que o Paulo Brax falou que tem que deixar uma reserva de recurso para aquela janela do meio do ano se precisar corrigir alguma coisa. E aí sim, o Botafogo deu uma arrancada e pode ser nessa janela o Vasco dê mais uma ripada para cima, tá bom? Então, paciência. O vídeo foi bem longo, né? Mais de 20 minutos de vídeo aqui, porque eu queria contar para vocês de forma linear o jogo de hoje e esse início de temporada. Falei pra vocês do time que tá em campo, por que tá em campo esse time, o que cada jogador ali, alguns eu pensei que eles estão vivendo internamente nas suas carreiras agora e a expectativa para os próximos anos e a importância que nós, torcedores, temos que ter nesse processo de início de temporada. É isso, então o vídeo foi longo, mas o papo foi importante. Vou até cortar o vídeo da tarde, vou só voltar depois do pós-jogo, o jogo é 6, então 8h30 mais ou menos eu tô vindo com a minha primeira análise do ano de 2023. Espero que com a vitória, tô animado para ver o jogo, mesmo sendo expressinho. Opa, é um jogo legal, quase que a cachorra cai da cadeira aqui. Tô animado para poder ver o jogo, quem sabe alguma galera do expressinho aí vai bem. Enfim, é isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de que volta mais, tamo junto, valeu, fui, ó. Gelo no sangue, cabeça fria, o ano tá começando e é um ano muito importante. O Vasco precisa do seu apoio e da nossa paz. Chega de guerra dentro do Vasco. Vamos ser felizes. A vida, ó, passa muito rápido, então vamos viver bem. Valeu, fui.